Criatividade no combate ao Aedes aegypti. Alunos da capital criaram um jogo educativo contra o mosquito. Ele promete ser mais uma arma na conscientização da população. Mudanças na coleta de lixo nas praias na capital. A partir de hoje, o recolhimento volta a ser feito em dias alternados. Frio em pleno fevereiro. Urupema registrou 1,5 grau no amanhecer desta segunda-feira. No futebol, nada decidido. O campeão do primeiro turno do Catarinense fica para a última rodada. E o Inter de Lages vence mais uma e comprova o bom momento do futebol de Santa Catarina. O Banho de Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. A partir de hoje, a coleta de lixo nas praias de Florianópolis volta a ser feita em dias alternados. Os moradores precisam ficar atentos aos dias e horários para evitar o acúmulo de lixo nas ruas. Os resíduos que nós descartamos vão parar nas lixeiras, às vezes nas calçadas e até nas ruas. E o recolhimento. É então que entra em cena esse pessoal aí. Os profissionais da CONCAP recolhem e dão o destino correto ao lixo. Um trabalho que dobra durante a temporada de verão. Em Florianópolis, o número de habitantes se multiplica e o lixo também. Só para se ter uma ideia, nos dias 28 de dezembro e 4 de janeiro, foram recolhidos 1.200.000 toneladas nas praias do norte da ilha. A média ao longo do ano é de 600 toneladas por dia. A produção mensal durante o verão chega a aumentar 60%. A quantidade recolhida passa de 14.000 toneladas para 23.000. Para dar conta de tudo isso, é preciso muito planejamento. Foi uma operação, talvez a melhor operação de temporada da CONCAP, tanto na parte da coleta como também na parte de limpeza das praias. A logística do transporte ainda é um desafio para a CONCAP, que precisa descarregar todo o lixo coletado na cidade em um único local. Cada caminhão, quando completa a sua carga, ele tem que vir até o Itacurubi para fazer o transbordo para um caminhão de maior porte que leva todo esse material até Biguaçu, no aterro sanitário. E nessas viagens, nos horários assim, de maior movimento de trânsito, principalmente na C401, levam entre 2 e 3 horas. Então, isso termina atrasando o nosso serviço de coleta. E a partir de hoje, quem está nas praias de Florianópolis precisa ficar atento. A coleta não é mais diária. O trabalho volta a ser em dias alternados. Moradores e comerciantes precisam estar informados sobre os dias e horários que o caminhão passa, para evitar o acúmulo de lixo nas ruas. Que se observe os dias e os horários, de forma que não seja colocado muito cedo, para que não tenha o risco de ou um animal ou um morador de rua estar espalhando lixo. E a outra é que principalmente os estabelecimentos comerciais utilizem os contentores. Já na orla das praias, para que tudo fique limpinho, a CONCAP aumentou o número de lixeiras durante a temporada de verão e continua a limpeza noturna. Mas a boa educação de colocar o lixo na lixeira continua valendo. A natureza agradece. Câmeras de monitoramento da Polícia Rodoviária Estadual estão sendo instaladas em 2 rodovias de Santa Catarina. A iniciativa deve dar mais agilidade aos trabalhos dos policiais. Os equipamentos a serem instalados na BR-101 e 116 são de propriedade da Polícia Rodoviária Federal. Atualmente, nesses locais, existem apenas câmeras da autopista, concessionária que administra as rodovias. Essas câmeras são utilizadas pela concessionária no monitoramento do trecho da BR-116. Mas a Polícia Rodoviária Federal não tem o acesso efetivo a essas imagens. Diferente da BR-101, onde um policial trabalha junto à concessionária no monitoramento da rodovia. Apesar dessa parceria, a instalação dos equipamentos pela PRF vai ainda mais otimizar o trabalho dos policiais. Vão auxiliar principalmente em dias de tráfego intenso, como as vésperas e pós-feriados, por exemplo. Por enquanto, as câmeras servirão como prevenção
e não como radar de velocidade. Direcionar melhor nossos esforços para aqueles pontos com maior fluxo de veículos, onde, consequentemente, deve ocorrer mais acidentes. Então, a gente tendo essa informação do fluxo de veículos, a gente vai poder atuar, dar uma resposta mais rápida a um eventual congestionamento, né, ou algum problema no trânsito, e assim evitar acidentes ou qualquer outro problema futuro para o motorista, né. No total, 25 câmeras devem ser instaladas na BR-101 e 116. Segundo esse policial, o acesso às imagens será fácil, bastará apenas ter internet disponível. As informações do sistema elas vão ser disponibilizadas em tempo real e dando assim bastante uma ferramenta muito boa para a polícia, né? A intenção é que em 60 dias os equipamentos estejam instalados nos pontos mais críticos das duas rodovias catarinenses. E a seguir, uma iniciativa do bem, quem adotar animais abandonados em Araquari terá desconto no IPTU. E ainda depois de um fim de semana de calor, o dia amanheceu com temperaturas de inverno em alguns pontos do estado. Veja como fica o tempo amanhã. Crédito ou débito? Essa pergunta está cada vez mais presente na vida dos brasileiros, até mesmo dos pequenos comerciantes. De cada 10 compras registradas no país, 8 são feitas com máquinas de cartão. Já virou rotina. Na hora de pagar a conta, o cliente já pergunta se é com débito ou crédito. Se não tiver nenhum dos dois para oferecer, ele vai embora. Achar quem ande com dinheiro no bolso é coisa rara. Hora do almoço, ninguém tá levando dinheiro mais, né? Não, ninguém leva mais dinheiro, só paga no cartão. Por quê? Mais fácil. Em 2015, as compras feitas com cartão de débito e crédito movimentaram mais de R$1 trilhão no país, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. De cada 10 vendas realizadas hoje no Brasil, 8 são por meios eletrônicos. E cada vez mais essa tecnologia tem chegado aos pequenos comerciantes e prestadores de serviço. Tudo para não perder o cliente. Mariana percorre as ruas vendendo doces. Em 4 meses, conseguiu clientela fixa. O diferencial? Essa maquininha aí, ó. É raro a pessoa ter dinheiro no bolso para passar. Às vezes eu ofereço, mas eu não tenho dinheiro. Eu falo, não, mas eu passo cartão. Ela, sério, você passa? O cartão já facilita também, tanto para ela receber quanto para a gente pagar. Você acaba comprando mais, já que é cartão? Com certeza. Esta empresa de máquinas para pagamentos eletrônicos conquistou mais de 165 mil clientes em 3 anos. Todos com o mesmo perfil. Microempreendedores e profissionais autônomos. A gente fez uma pesquisa com a nossa base de clientes e 41% deles falaram que decidiram aceitar cartão porque eles perdiam vendas. Então eles deixam de perder vendas e, além disso, eles aumentam o faturamento deles. Crédito ou débito? Para esse consultor, os dois cada vez mais e em todo lugar. Eu vejo que a tendência é que 100% nós teremos somente utilização de meios eletrônicos. Depois de um fim de semana de calor, o dia amanheceu gelado na Serra Catarinense. Urupema registrou temperatura típica de inverno nesta segunda-feira. Os termômetros chegaram a marcar 1,5 grau por volta das 6 da manhã. Uma fina camada de gelo se formou sobre os carros que ficaram na rua durante a madrugada. E uma leve camada branca cobriu a paisagem em alguns pontos. A cidade, que é considerada a mais fria do Brasil, deu hoje uma pequena amostra de como será o inverno. A terça-feira será de sol em todas as regiões do estado, com os termômetros registrando mínima de 8 graus na Serra Catarinense e máxima de 24 graus. No Planalto Norte, mínima de 11 e máxima de 24. No Litoral Sul, os termômetros chegam aos 30 graus. No Vale do Itajaí, Litoral Norte e Oeste, dia de sol entre nuvens, com máxima entre 27 e 30 graus. Iniciativa do bem, quem adotar animais abandonados em Araquari terá desconto no IPTU. Todos os moradores da cidade de Araquari, no norte do estado, que adotarem animais de rua terão desconto no Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU.
A iniciativa vai funcionar com a ajuda de uma ONG de proteção aos animais de Araquari, que ficará responsável por cadastrar os interessados em adotar os animais e também por vaciná-los antes de entregá-los aos novos donos. Também está previsto na lei que, de tempo em tempo, agentes do governo ficarão responsáveis por visitar as casas dos adotantes, para garantir que os animais estão recebendo os cuidados básicos necessários. Caso seja constatado que os bichos estão sofrendo maus tratos, o benefício no IPTU estará automaticamente suspenso. O valor do desconto ainda está sendo discutido pelo setor de tributação da Prefeitura, mas a previsão é de que fique entre 25% e 50%. A iniciativa catarinense é inédita no país. Depois do intervalo, tem futebol. O campeão do primeiro turno do Catarinense fica para a próxima rodada. E o Inter de Lages vence mais uma e comprova o bom momento no futebol de Santa Catarina. Futebol, o Avaí confirmou a recuperação no primeiro turno e venceu o Guarani em Palhoça de virada. Confira como foi. O início do jogo entre Guarani de Palhoça e Avaí foi pouco movimentado. As duas equipes tinham dificuldades na armação das jogadas. O negócio esquentou mesmo quando já tinha rolado quase meia hora de jogo. E quem saiu na frente foram os donos da casa. Cruzamento de capa, Vitor Costa não subiu e Guilherme, o estreante da noite, estufou a rede no Renato Silveira. O gol acordou o Leão, que respondeu no minuto seguinte. Vitor Costa cruzou, ninguém tocou na bola e ela foi na trave. Mais disposto em campo, o atacante Lucas Fernandes quase empatou nessa boa jogada, mas parou no bom goleiro Thiago Rodrigues. A pressão do Avaí era grande e o Guarani se segurava do jeito que dava. Thiago Rodrigues se tornava o nome do primeiro tempo, até que a pressão surtiu efeito. 41 minutos do primeiro tempo e o Guarani comete falta frontal, bem perto da entrada da área. Se estivesse em campo, Marquinhos Santos seria quase certeza de gol naquela posição. Mas sem ele, coube ao lateral direito Renato mostrar que dali para ele também é quase um pênalti. Cobrança perfeita, fazendo a curva por fora da barreira, sem chances para o goleirão do Bugre. Era o empate do Avaí. Mas o primeiro tempo ainda guardava mais um pouco de emoção no Renato Silveira. Alex Maranhão, também em cobrança de falta, quase colocou o Guarani de novo na frente. A segunda etapa começou muito parecida com a primeira. Muitos erros de passe e pouca criação de jogadas. Até que, mais uma vez, na bola parada, a rede balançou. Renato na cobrança. Dessa vez ela tocou na barreira e sobrou para o Wilker fazer isso aí. Golaço do garoto havaiano, que tinha acabado de entrar no jogo. Assim como no primeiro tempo, depois do gol, o jogo deu uma esquentada. Capa para o Guarani levou perigo nesse chute de fora da área. Já o Leão respondeu nessa boa jogada do William, que rolou para a entrada da área. Wilker soltou o pé, mas Thiago Rodrigues fez uma bela defesa e evitou o terceiro do Leão. No fim, o Avaí tirou um pouco o pé, administrou o resultado e saiu de campo com mais uma vitória. Já são 4 jogos sem perder no Catarinense. Já o Bugre, que ainda não venceu no campeonato, se complica. Eu vejo que eu comentei com os atletas que eu acho importante o próximo jogo contra o Inter de Lages também, para que a gente inicie o retorno com confiança para buscar algo a mais. O que resta é trabalhar, né? Buscar trabalhar e poder então, de uma vez por todas, conseguir essa tão almejada vitória. O Inter de Lages venceu mais uma e garantiu uma boa posição na tabela de classificação. Os dois times entraram em campo precisando da vitória. Inter e Brusque estão na briga pelo acesso à Série D do Brasileiro. O Inter começou pressionando, mas o Brusque não dava espaço. O Colorado Serrano tem o artilheiro do campeonato. Isaac aproveitou o escanteio cobrado por Michel Schmuller e abriu o placar no Tio Vida. Depois disso, o Brusque correu atrás e empatou com Eliomar, aos 20 minutos. O jogo continuou disputado. Mas
Mas o gol, ou melhor, os gols do Colorado da Serra vieram só no segundo tempo. E foi aos 8 minutos. Gustavo cruzou na área e Valdo Bacabal, de cabeça, jogou a bola para o fundo da rede. O Brusque quase empatou nesse lance. Mas a vitória estava para os donos da casa. E Matheus Arense também deixou a marca dele na partida, ampliando o placar. Final de jogo, Inter 3, Brusque 1. O Inter hoje está numa situação muito boa, muito consciente de como jogar, de como fazer, principalmente as vitórias necessárias. Ganhamos do Metropolitano e ganhamos também do Brusque, que são nossos adversários diretos. Então isso nos dá uma importância muito grande na caminhada rumo ao brasileiro da Série D. Muito em função dos nossos erros, como já falei antes, de concentração. Aquilo ali é muito mais concentração do que qualquer outra coisa. É necessário não deixar o adversário se desgarrar, marcar um pouco mais forte, mais perto, até porque é necessário e a gente trabalha muito para que isso não aconteça. Agora, vamos continuar fazendo com que as coisas se voltem para o nosso lado, a gente tem que continuar trabalhando. O Criciúma goleou o Metropolitano e agora enfrenta a Chapecoense com a possibilidade de levar o título do primeiro turno. Torcida apoiando porque o Tigre precisava. E dentro de campo, o time correspondeu. Nesse chute cruzado, Ezequiel fez 1-0 em cima do Metrô. Depois do cruzamento, cabeceio certeiro de Roger Guedes para ampliar, 2-0. E na saída errada do Metropolitano, Ezequiel, de fora da área, fez o segundo dele e o terceiro do Criciúma. Com a vitória por 3-0, o Tigre decide o título do primeiro turno contra a Chape na próxima rodada e precisa vencer por 2 gols de diferença para garantir vaga na final. Figueirense e Camboriú, jogando no Orlando Scarpelli, não saíram do 0-0. Mesmo resultado de Joinville e Chapecoense. E a seguir a luta contra o Aedes aegypti ganhou novos aliados na capital. Um grupo de alunos criou um jogo educativo pensando na conscientização. E na hora da prevenção, o uso de repelente se tornou rotina, mas tem muita gente com dúvidas na hora de comprar. O governo de Santa Catarina vai continuar brigando na Justiça para reverter a situação referente à cobrança da dívida do Estado pela União. O Supremo Tribunal Federal negou o liminar do governo de Santa Catarina para suspender a cobrança de juros sobre juros das parcelas vencidas. De acordo com Raimundo Colombo, a decisão frustra a expectativa do Estado, mas não termina com a possibilidade de Santa Catarina reduzir ou zerar a dívida com a União. Já foi aprovada uma lei no Congresso Nacional, sancionada pela presidenta, para regularizar essa situação, porque é quase que uma extorsão em cima dos estados, o que nós não estamos conseguindo fazer. O governo federal ele não deixa claro e não estabelece claramente as regras. Teria que entrar em vigor em 1º de fevereiro. Como nós não conseguimos dar um passo conclusivo, o Estado de Santa Catarina tomou uma decisão corajosa, é uma das decisões mais difíceis que nós tomamos aqui, e nós vamos depositar numa conta especial o dinheiro, que é mais ou menos 90 milhões de reais, e acelerar o processo da negociação e também de uma decisão do Supremo que regule isso. Se nós apenas pagássemos, esse problema continuaria sem solução, prejudicando a todos os estados e todos os municípios do país que têm essa situação. O governo de Santa Catarina decidiu agora recorrer no mandado de segurança no próprio Supremo Tribunal Federal, insistindo na tese de Santa Catarina de que a União não pode cobrar juros sobre juros da nossa dívida. Se isso continuar acontecendo, Santa Catarina só paga serviço da dívida. Não amortiza nunca essa montanha bilionária de dívidas que a União alega que tem com o nosso Estado. A venda de repelentes disparou no Brasil nos últimos meses, mas mesmo fazendo parte da nova rotina dos brasileiros, principalmente das grávidas, nem todos sabem como e qual produto usar. Para esclarecer as dúvidas, preste atenção nesta reportagem. No alto verão, look de inverno e uma rotina de vigilância. Mas o grande parceiro da Vanessa e do filho que ela carrega na barriga está espalhado por todos os cômodos da casa. É repelente para todo canto. Não parei para pensar em outras coisas que uma pessoa, uma grávida comum, acho que em outras épocas estaria pensando hoje. A minha preocupação é me proteger para não tomar picada.
Nada escapa do spray. Todo mundo se lembra da corrida às farmácias no final do ano passado, após a suspeita de que os casos de microcefalia estariam ligados ao Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti. As vendas do produto subiram quase 400% em um mês. Tinha até lista de espera para as marcas que trazem as substâncias mais eficazes contra o mosquito: Icaridina, DET e IR3535. Como vocês podem ver, a prateleira está cheia, não faltam mais repelentes nos estoques das farmácias. Eles voltaram. Agora lembrem-se, antes de levar, chequem se o produto tem o registro da Anvisa. Isso deve estar no rótulo. Outra coisa que os farmacêuticos alertam: tão importante quanto comprar é saber usar. 10 horas de proteção? Isso vai depender da sua disciplina. Como é que você passaria o repelente? Mostra pra mim. Saindo de casa. Assim. O ombro, o pescoço. Não, esquecer. Pronto? E a mão? É mesmo, né? Nossa, ela não passou. Esqueceu da mão aqui, ó. Dos dedos. É, falta a mão, né, moça? Faltou a mão mesmo. Além de cobrir cada pedacinho de pele exposta, alguns cuidados são determinantes para o resultado. Passa o seu hidratante, só que espere que ele seja absorvido para depois você passar o repelente. Porque se eu passar o repelente sobre o hidratante ou sobre o protetor solar, ele vai acabar interferindo. Se você suou, tem que estar seca a pele, repassa. Aí eu entrei na piscina, mas eu usei, nossa, não faz nem 10 minutos que eu usei repelente, eu entrei na piscina. Acabou o efeito do repelente. Então, quando você vê aquela quantidade de horas de efeito, 4 horas, 6 horas, 10 horas, é em ambiente que esteja fresco, que você não esteja transpirando, que o repelente está ali, ativo. Alunos da capital criaram um jogo educativo e criativo contra o Aedes aegypti. A brincadeira, idealizada pelo programa Santa Catarina Games, promete ser mais uma arma na conscientização da população sobre as formas de prevenir os focos do mosquito. Durante um workshop no mês passado, esta turma de aproximadamente 12 alunos do programa Novos Talentos SC Games, sob a responsabilidade do Centro de Informática e Automação do Estado e sob a orientação de 3 professores, começou a desenvolver o Invasão Aegypti, um jogo de computador que quer alertar sobre os perigos de manter água parada em recipientes dentro de casa. Os alunos, eles que tiveram ideia de como fazer a mecânica do jogo, qual que seria a arte, o tema, os cenários, e aí a partir disso nós dividimos as turmas, que eles eram de alunos pré-inscritos, né, em programação e arte, e eles foram fazendo o jogo. A ideia foi sendo lapidada até chegar ao resultado que já está disponível gratuitamente no site do programa. O jogo promete conquistar as crianças e se tornar um novo aliado contra o Aedes aegypti. O game começa dentro de casa, com vasos de planta e caixa d'água. Depois segue para o quintal, com a piscina e os pneus. Aí, basta o jogador utilizar as suas armas, como o cloro, a esponja e a areia, para combater todos os focos do mosquito que ele encontrar pelo caminho. Esse jogo, ele é uma contribuição do SC Games para que as crianças entendam, para que as crianças saibam como ensinar os próprios pais mesmo a combater o mosquito. Esta galerinha é responsável por todos os detalhes do jogo. A Imon, por exemplo, junto com sua equipe, foi responsável pela idealização do jogo. A gente estava querendo fazer algo que fosse mais simples, mas que chamasse mais atenção. Fosse algo que fosse educativo, algo mais legal para se fazer. Já Pablo foi o criador da música e dos efeitos sonoros do jogo. Eu busquei inspiração nos jogos de smartphone, que geralmente tem essa trilha sonora, sabe? Que são jogos lentos, geralmente, e com uma música agradável no fundo. Eu busquei bastante referências nessa parte. O game destes pequenos gênios reforça a ideia de que a proliferação do Aedes aegypti precisa ser combatida por todos, e são necessárias ações e medidas eficazes para vencer este mosquito antes mesmo dele criar asas. E antes de encerrarmos, vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Você vê imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, onde o trânsito está bastante lento em ambos os sentidos. Na Grande Florianópolis faz 26 graus neste momento.
E vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite para você, até amanhã.